E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com o João Pedro. E no vídeo de hoje eu venho aqui trazer mais uma resenha comemorativa para vocês, dessa vez de um filme que eu estava muito ansioso para rever, que no caso é Boyhood, da infância à juventude, escrito e dirigido pelo Richard Linklater. Infelizmente ele não está disponível em nenhum serviço de streaming atualmente, mas, para quem não sabe, ele é um filme do gênero drama de amadurecimento, lançado originalmente em 2014, e ele acompanha o crescimento físico, intelectual e emocional do Mason. Ele é um filho de pais divorciados que vive com a irmã e a mãe no estado do Texas. E ao longo do tempo de duração de 2 horas e 45 minutos, o filme acompanha o crescimento dele dos 6 aos 18 anos. Primeiramente, quando eu vi Boyhood pela primeira vez em 2014, eu fiquei completamente admirado com a ambição desse projeto, né? Porque afinal o Richard Linklater rodou esse filme por 12 anos. Só para vocês terem uma ideia da passagem de tempo, né? De como que a gente vê esses personagens crescerem ao longo do tempo. Esse daqui sou eu aos 12 anos em 2012, né, no caso. E esse daqui sou eu agora em 2024, né? A mesma quantidade de tempo que o Richard Linklater passou rodando esse filme. Então, é uma coisa que você consegue verdadeiramente ver a mudança, não só nos atores, mas também nos personagens. Isso é uma coisa bem curiosa que eu achei na primeira vez que eu vi o filme. Porém, eu reconheço que dois fatores em particular impediram que eu tivesse uma experiência completamente proveitosa de assistir o filme, né? A primeira foi a minha preferência na temporada de premiações em questão por O Grande da Budapeste, porque Boyhood estava concorrendo diretamente com o filme do Wes Anderson e é claro que eu torci com todas as forças para o filme do Wes Anderson ganhar e acabei rebaixando tudo que estava competindo com ele, né? E o segundo fator foi a minha falta de familiaridade com o trabalho anterior do Richard Linklater. O único filme que eu tinha ciência que ele tinha dirigido quando eu assisti Boyhood pela primeira vez foi Escola de Rock, que embora seja um filme bem divertido, é bem mais comercial do que o normal, entre aspas, do Richard Linklater, e também não foi ele mesmo que escreveu o roteiro, então isso acaba diferenciando ele dos demais. Porém, desde então, eu tive um acesso maior a esse trabalho anterior dele. Eu vi, por exemplo, a trilogia do Antes, que é um dos melhores romances, se não o melhor romance cinematográfico já feito, que é composto dos filmes Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. A gente tem também aí Waking Life, que é uma animação bem filosófica, que lida com temas bem difíceis, com um visual belíssimo, imaginativo, bem inventivo. E a gente tem aí como outro exemplo Jovens Loucos e Mais Rebeldes, que é um dos filmes mais divertidos de faculdade que eu já vi. É um filme que tem um coração muito grande, sabe? Você sente isso quando você vê o filme. E ao ver o trabalho anterior do Richard Linklater, eu percebi que o cinema dele, na verdade, é um cinema muito humano. É um cinema que foca no normal, no cotidiano, no banal. E isso escapou muito à minha cabeça quando eu vi o filme pela primeira vez, porque eu pensei, nossa, 2 horas e 45 de filme, meu Deus do céu, que filme chato. Mas vendo agora em retrospecto, eu vejo que Boyhood conseguiu reter todas as marcas registradas do Richard Linklater e conseguiu elevar elas numa escala épica. Isso acabou resultando numa história universal sobre crescimento, amadurecimento e independência. Bom, em primeiro lugar, sobre o roteiro do Richard Linklater, o primeiro acerto que ele faz é focar exatamente no motivo que faz os filmes de amadurecimento serem filmes sobre amadurecimento, que é a mudança. E a mudança é aplicada aqui sob várias vertentes, várias perspectivas. Seja a mudança física, né, a mudança em estatura, a mudança emocional, a mudança intelectual, a mudança residencial, porque a gente vê o Mason e a família dele se mudando de casa várias vezes, a mudança no círculo familiar e como isso impacta na relação entre os familiares, né? E o Richard Linklater consegue lidar com todos esses tipos de mudança de um modo muito bom e bastante universal, porque afinal
ele lida com vários ritos de passagem icônicos dos adolescentes nos Estados Unidos, né? A mudança de um local para outro, né? No caso da residência, a dificuldade inicial na adaptação a esse novo local, a primeira experiência da criança ou do adolescente com o bullying, o primeiro namoro, aquela idade onde os filhos ficam mais rebeldes em relação aos pais e, por fim, a matrícula na faculdade, né? Isso é uma coisa muito interessante que o Richard Linklater consegue fazer, porque ele acaba aumentando o alcance do público-alvo, né? Não se restringindo somente às crianças dos anos 2000, que é o tempo no qual o filme foi filmado, né? Mas também a várias outras pessoas, porque afinal são coisas que a maioria das pessoas passa. E isso é uma coisa muito legal de se perceber. O diferencial aqui, que faz essa história universal se tornar um pouco mais específica, é o fato do Richard Linklater focar em uma família essencialmente imperfeita. Como eu disse anteriormente, os pais do Mason e da irmã dele são divorciados e são pessoas completamente diferentes um do outro. Enquanto o pai, que é interpretado pelo Ethan Hawke, é uma pessoa mais livre, mais comunicativa, mais impulsiva, mais, entre aspas, divertida. A mãe, que é interpretada pela Patricia Arquette, é uma pessoa na qual a gente vê sempre o peso das responsabilidades, a dificuldade do equilíbrio das várias responsabilidades que ela tem, né? A gente vê ela quase sempre muito exausta, muito cansada, e é através dela que a grande maioria do caráter emocional da história vem. E é bem interessante ver como é que o Richard Linklater faz os dois filhos se comportarem de maneiras diferentes em relação aos dois pais. Isso foi uma coisa bem legal de se notar. Um detalhe muito interessante é a maneira com a qual o Richard Linklater lida com a passagem do tempo. Além de fazer algumas mudanças nos visuais dos personagens, né, seja no penteado, seja nas vestimentas, ele consegue ali pontuar certos momentos, certos marcos históricos e culturais que ajudam a situar o espectador no ano que ele quer retratar, né? Ele usa muito a guerra do Iraque, a campanha política do Barack Obama, o lançamento do livro mais recente do Harry Potter, o lançamento do Batman, o Cavaleiro das Trevas. Então é bem interessante essas maneiras com que ele usa para situar o espectador no ano que ele quer retratar. Outro destaque que o Linklater tira de letra é o diálogo, né, que consegue reter aquele tom de conversa, aquele tom realmente de bater um papo, que a trilogia do Antes é muito conhecida em fazer. Inclusive, o diálogo é a maior força que o Richard Linklater usa para desenvolver seus personagens, porque ele faz eles conversarem sobre diversos temas, que variam de esportes e música até política e guerra. E é muito interessante ver como é que os diálogos vão evoluindo ao longo da trama. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro diálogo que o Mason tem é sobre uma coisa que ele aprendeu na escola. Já o último diálogo que ele tem, quando ele já está na faculdade, é um diálogo sobre, no lema Carpe Diem, né, aproveite o momento, não somos nós que estamos aproveitando o momento, mas sim o momento que está se aproveitando de nós. Então, só para vocês verem a mudança com a qual o Richard Linklater faz seus personagens passarem ao longo da trama, né? E um último destaque é justamente o realismo, a naturalidade, a banalidade da trama. Porque tudo aqui é retratado com muita crueza, não tem nenhuma espécie de filtro no retrato das vivências dessa família em particular, né? E tudo isso coopera para uma maior investida emocional do espectador, porque a gente meio que se vê na pele daqueles personagens, né? Em especial se a gente se encontra na idade de algum deles. Então, isso é uma coisa que colabora muito para essa investida emocional que a gente tem com os personagens e com a trama. No quesito elenco, é uma coisa simplesmente admirável ver tanto o Eller Coltrane, que faz o Mason, quanto a Lorelei Linklater, que faz a irmã do Mason, crescerem diante dos nossos olhos. E não só em estatura, né? Porque a gente vê realmente eles crescerem em tela, mas também eles crescem muito em aspectos de performance. A gente vê o jeito que eles lidam com os diálogos de maneira muito mais natural com o passar do tempo.
é uma coisa simplesmente admirável. E isso, tipo, já serve como um sinal das verdadeiras estrelas que eles estavam destinados a ser, né? Tanto um quanto o outro construíram carreiras até sólidas na atuação depois desse filme. Então é uma coisa muito interessante de se notar. Porém, embora o filme foque ali no amadurecimento do Mason e em parte da irmã dele, quem realmente brilha aqui são os dois adultos, que no caso são os pais do Mason, né? O Ethan Hawke e a Patricia Arquette. E é impossível você não se simpatizar com os dois ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que o personagem do Ethan Hawke é uma pessoa energética, bem divertida, comunicativa, intelectual, que sabe muita coisa de vários assuntos, e ao mesmo tempo a gente sente a melancolia da Patricia Arquette, da personagem dela, o peso que ela tem, os sentimentos conflitantes que ela tem em relação aos filhos, e especialmente nas dificuldades que a gente vê a personagem dela passar. O Richard Linklater consegue extrair o máximo de impacto emocional da performance da Patricia Arquette, que é a melhor personagem do filme de longe. Não é novidade que o único Oscar que Boyhood ganhou foi pela performance dela como atriz coadjuvante, e foi completamente merecido, porque é a performance mais real do longa, é a performance com a qual os espectadores mais se identificam, mais se simpatizam, e é tipo mérito completo da Patricia Arquette, que é uma baita atriz. Tecnicamente, já mudando mais para o visual e para a estética, né? O filme condiz, segue em frente com o realismo e com a naturalidade que o roteiro propõe. Tanto a direção de fotografia quanto a montagem trabalham em conjunto para realmente colaborar com essa crueza, com essa banalidade, com o teor cotidiano no retrato que o Richard Linklater quer fazer. E o retrato da passagem do tempo é feito de forma muito fluida por causa dos aspectos técnicos, seja através da montagem, que não é tipo abrupta, ela consegue ser bem eficaz, e também na direção de arte a gente não vê nenhuma diferença gritante, seja na decoração dos ambientes, seja no visual dos personagens, é tudo muito uniforme, muito homogêneo, e isso colabora para que o filme flua de forma mais orgânica. E por fim a gente tem a trilha sonora, que além de ser sensacional, como é de costume nos filmes do Richard Linklater, consegue ser bem nostálgica para as crianças que cresceram nos anos 2000, né? Porque ela acompanha os hits da época. Por exemplo, o filme começa com Yellow, do Coldplay, e aí depois vai evoluindo para hits da Lady Gaga, do Arcade Fire, do The Black Keys. Mas também o Richard Linklater não se esquece dos clássicos, né? A gente tem aqui hits do Bob Dylan e do Paul McCartney, e isso desperta não só a nostalgia nas crianças que cresceram nos anos 2000, mas também nos adultos e nas outras pessoas que vão ter contato com esse filme. Bom, resumindo, Boyhood é a obra-prima do Richard Linklater, porque consegue juntar ali todas as características, as marcas registradas do diretor, e consegue elevar elas numa escala épica, resultando numa história universal sobre amadurecimento e crescimento, que é trazida a novas alturas por um roteiro que foca nos diálogos, e são diálogos realistas, por performances muito competentes do seu elenco, e por aspectos técnicos que tornam a passagem de tempo nesse projeto muito ambicioso uma coisa muito fluida, muito orgânica. É claro que eu tenho que finalizar essa resenha com uma nota 10 de 10, não tinha como ser outra. E eu espero que vocês tenham gostado, minha gente. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para não perderem nada do que está por vir. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!